Gente, bom dia a todos. Vou falar hoje um pouco sobre o sistema circulatório, né? Então, o centro do sistema circulatório, que é o coração, ele fica localizado dentro da caixa torácica, né? Então, no caso aqui nós temos o coração, ele fica alojado no espaço denominado de mediastino, né? O coração, como vocês podem observar, ele fica protegido pelo osso externo, mais as costelas, né? Uma pequena face dele, então, recebe o nome de face external, porque fica em contato com o osso externo. As demais partes, né? A gente tem ele protegido pelos pulmões, então seria a face pulmonar. E essa região que está em contato com o músculo diafragma, então recebe o nome de face diafragmática. Então esse aqui seria o espaço onde fica o coração, que é o mediastino. Então, o coração, ele fica lateralizado pelos pulmões, ele fica anterior ao esôfago, coluna vertebral, e anteriormente a ele nós temos o osso externo e as costelas. Quando a gente observa o coração, ele é um órgão, né, de certa forma maciço, porém a gente observa algumas aberturas, né, que seriam as entradas das veias e a saída das grandes artérias, né? Então a gente observa essa região que é conhecida como base, né, onde nós temos os grandes vasos, né, e o ápice, que seria essa projeção aqui, né, que seria então o coração ele tem um formato triangular, por isso que ele recebe o nome de base e ápice. Quando a gente abre o coração, a gente observa, nós observamos as câmaras cardíacas, né, que no caso são 4 câmaras cardíacas, sendo as câmaras inferiores, né, os ventrículos, e as superiores, os átrios, né? Então, o coração, ele é dividido por essa estrutura aqui, que é o septo interventricular e o septo interatrial. Então, vai separar o coração, um lado direito, né, e o lado esquerdo. Do lado direito, só circula sangue venoso, e do lado esquerdo circula sangue oxigenado, né? O sangue arterial, que o pessoal denomina, né? Então a gente tem um sangue oxigenado e um sangue desoxigenado, né? Então o caminho que o sangue ele percorre, né? Ele tem uma pequena circulação, né? Essa circulação, como a gente sabe, é uma circulação fechada. Então todo o sangue chega e sai do coração, né? Então aqui a gente observa esses 2 grandes vasos aqui, né, que seria a veia cava inferior e veia cava superior. A veia cava inferior, né, ela traz o sangue do tórax, abdômen, membros inferiores, pelve e períneo. E a cava superior, né, parte do tórax, membros superiores, pescoço e cabeça. Todo o sangue, então, drenado do corpo, vai chegar nessa câmara aqui, que é o átrio direito. O átrio direito, então, ele se enche de sangue, né? E ele vai fazer um movimento de contração, que é a sístole, e vai enviar esse sangue, né, para cá, para o ventrículo direito, né? Então, o ventrículo direito, né, que a gente observa aqui também, né? Então, ele é uma câmara que, separado dos átrios, pela válvula atrioventricular direita ou tricúspide, né? O sangue aqui do ventrículo direito, ele vai ser bombeado, impulsionado, né, em sentido ascendente, para essa grande artéria aqui, que é o tronco pulmonar. Vai passar aqui pelas válvulas semilunares pulmonares, né? Então é uma válvula também que impede o refluxo do sangue em direção aos ventrículos, né? Do tronco pulmonar, né, vai se dividir, bifurcar em 2 artérias aqui, ó, como vocês podem observar, que é a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda, né? Então, a artéria pulmonar direita vai para o pulmão direito, a artéria pulmonar esquerda vai ao pulmão esquerdo, né? Depois que esse sangue ele foi aos pulmões, né, via aqui as 2 artérias pulmonares, vai retornar ao coração
via artérias pulmonares, né? Aqui a gente observa uma mudança em relação ao sangue carreado, né? Então, a artéria pulmonar, que é essa aqui, ela carrega um sangue desoxigenado, por isso que ela está com essa representatividade mais azulada, né? Enquanto as veias pulmonares, ela carrega sangue oxigenado, ou sangue arterial, por isso que ela está com essa coloração avermelhada, tá certo? Mas o que diferencia o vaso não é o sangue que ele carrega, mas sim a sua estrutura, né? Então, a gente for pensar aqui, tronco pulmonar, artéria pulmonar, mesmo que saia de um sangue desoxigenado, é uma artéria porque está recebendo sangue do ventrículo, né? Então, o ventrículo, como faz sístole, a artéria tem que ter um calibre maior, uma espessura maior para suportar essa pressão. Enquanto as veias, né, no caso aqui as veias pulmonares, elas retornam com o sangue ao coração, então um sangue sobre baixa pressão. Então o vaso ele pode ser menos espesso, ok? As veias pulmonares retornam o sangue aqui para dentro, no caso aqui do ventrículo esquerdo, né? Esses pontinhos vermelhos que a gente observa aqui ao fundo seria a desembocadura das veias pulmonares, né? Do átrio esquerdo, o sangue vai ser impulsionado em direção aqui ao ventrículo esquerdo, né? Então, essa cavidade aqui, passando por uma válvula que a gente tem aqui nesse ponto, que é a válvula mitral ou bicúspide. Depois que o sangue chega ao ventrículo esquerdo, né, ele vai ser impulsionado, bombeado em direção aqui à artéria aorta, né, que seria essa aqui que a gente observa em vermelho. Então, ela tem origem aqui dentro do ventrículo esquerdo, né? Então a artéria aorta, ela vai ramificar e distribuir esse sangue por todo o organismo, ok? Aqui a gente observa algumas diferenças entre o coração, né? Um deles seria a espessura do ventrículo esquerdo, que é maior do que a espessura do ventrículo direito. Isso se deve ao fato que a pressão na artéria aorta é maior do que a pressão na artéria pulmonar, né? Então, o ventrículo, como ele vai impulsionar, ele vai jogar o sangue em direção às artérias, né? Ele tem que vencer a pressão que está aqui dentro da artéria. Então, como a pressão na artéria aorta é maior do que na artéria pulmonar, lógico que a massa muscular do ventrículo esquerdo tem que ser maior, mais espessa do que a do ventrículo direito, ok? Então, em relação ao coração, né, a gente tem que observar essas estruturas, né, as câmaras cardíacas, que são as quatro, né, as superiores, os átrios, e as inferiores, os ventrículos, né, os grandes vasos que chegam ao coração, né, que seriam as artérias, né, desculpa, as veias, que no caso aqui a gente tem a veia cava superior, veia cava inferior e as veias pulmonares, que seriam essas aqui, e os vasos que saem do coração seriam as artérias. A artéria aorta, né, e o tronco pulmonar que se bifurca em artéria pulmonar direita e esquerda, ok? Então, esses vasos, eles chegam ou saem do coração, né? Externamente, né, a gente observa o coração como sendo um órgão maciço, como eu havia colocado, né, extremamente vascularizado, que seriam as artérias coronárias, né? Então, de um modo geral, a gente tem a artéria coronária direita e esquerda, né, que elas saem aqui da ramificação da artéria aorta. Então, o primeiro ramo que sai aqui seriam as coronárias, né? No caso aqui, a coronária direita e do lado esquerdo, a coronária esquerda, né? Então, elas vão se ramificar, né, emitindo vários ramos para que irrigue todo o coração e esse sangue ele vai ser drenado e retorna via veias coronárias, ok? Externamente, a gente tem aqui ao coração essas estruturas que são denominadas de aurículas. Essas estruturas recebem esse nome de aurículas porque elas parecem, né, se assemelham a pequenas orelhas. Então, externamente, a gente tem as aurículas, mas quando a gente abre
a gente observa a cavidade, que são os átrios, né? Então, aqui mostrando as aurículas, né? E internamente a cavidade, que é o átrio, ok? A gente sabe que o coração, né, ele tem uma camada externa, que é o pericárdio, né? Uma camada média muscular, que é o miocárdio, e uma camada interna, que é o endocárdio, ok? A camada muscular, ela se projeta, né, para dentro do coração, então a gente observa que diversas ranhuras, né, são os músculos papilares, ok? E aqui nos átrios, essas ranhuras que seriam os músculos pectíneos. Então, essas seriam as estruturas, né? A gente tem que lembrar também das válvulas que a gente tem no coração, né, que são 4. Então, 2 válvulas atrioventriculares e 2 válvulas que seriam as válvulas semilunares. No caso, semilunar pulmonar e semilunar aórtica. Então, são as 4 válvulas que a gente tem no coração, ok? Então, gente, depois que a gente tem aqui a saída do sangue, né? Então, como eu havia colocado, então a gente tem aqui o tronco pulmonar, que vai dar origem às artérias pulmonares, ok? E aqui a artéria aorta, né, que está levando o sangue para todo o coração. Então, à medida que ela sobe aqui, ela vai ter as suas ramificações. E os vasos chegando, a gente tem aqui, né, ilustrando as veias cava, né? Então, a veia cava superior, veia cava inferior. Formação da veia cava superior seria a veia cefálica e a veia subclávia, né? Então, essas duas veias dão origem à veia braquiocefálica, as duas veias braquiocefálicas dão origem aqui à veia cava superior, ok? Então, em relação ao coração seriam essas estruturas, né? Eu vou começar agora a falar, então, em relação às artérias e às veias principais do organismo, ok?